Celimara para mais uma aula no Vesalhos. Vamos hoje estudar um pouquinho de respiratório? Vamos estudar agora os órgãos que estão na região do pescoço e pertencem ao sistema respiratório. Observe na imagem, nós conseguimos verificar aqui a mandíbula, o ocioide e duas estruturas que são cartilaginosas que pertencem à laringe. Não são as únicas estruturas da laringe, mas são as estruturas mais anteriores da laringe. Nós podemos visualizar aqui, numa anatomia topográfica, a cartilagem tireoidea e a cartilagem cricoidea. Ambas pertencem à laringe. Observando a região anterior do pescoço, há uma série de estruturas a serem estudadas. A mais importante delas e mais evidente é a laringe. Verifique aqui a região anterior do pescoço ainda com musculatura e nós vamos remover essa musculatura. Observe aqui a glândula tireoidea. É uma glândula hormonal, não pertence ao sistema nem respiratório nem digestório, é uma glândula endócrina que fica abraçada à região da traqueia. A glândula tireoidea inferior foi retirada e agora a gente observa a cartilagem tireoidea, a cartilagem cricoidea, unidas pelo ligamento cricotireoideo. Então, cartilagem tireoidea, cartilagem cricoidea, unidas pelo ligamento cricotireoideo. Na vista lateral, a gente observa aqui inferiormente já a traqueia, que anteriormente tinha a glândula tireoide, foi removida, então a gente só consegue visualizar a traqueia. Mais acima, observe onde se localiza o osso ióide. Aqui fica o osso ióide. E a membrana tireoidea unindo o osso ióide com a cartilagem tireoidea da laringe. Essas são as estruturas da laringe e a traqueia, a região mais inferior. Vamos agora retirar a musculatura do pescoço para observarmos e isolarmos a laringe e a traqueia. Veja aqui a laringe, a traqueia, o esôfago posterior à traqueia e a musculatura posterior da laringe. Para observar melhor a laringe, temos que remover essa musculatura e observar então o ádito da laringe, a abertura superior da laringe, que tem uma série de estruturas a serem estudadas aqui. Aqui a cartilagem epiglótica. Ela é uma cartilagem extremamente importante, pertence à laringe. A laringe apresenta 3 cartilagens ímpares, que são, ímpar significa que só tem uma de cada uma. Cartilagem epiglótica, conhecida como epiglote, cartilagem tireoidea e a cartilagem cricoidea. Essas só tem uma cricoidea, uma tireoidea e uma epiglote. Observe nessa imagem como nós conseguimos visualizar a cartilagem tireoidea, a cartilagem cricoidea, ambas pertencem à laringe, a região anterior da laringe, e um pouco mais abaixo a gente consegue visualizar o órgão respiratório que continua para o tórax, que é a traqueia. Numa peça agora, verifique a cartilagem tireoidea e a cartilagem cricoidea. Veja o formato como a cartilagem tireoidea parece um escudo protetor na região da garganta. Ela é formada de cartilagem pura que se desenvolve mediante o nosso crescimento e é muito mais evidente nos homens do que nas mulheres. Aqui nós temos as duas lâminas da cartilagem tireoidea e nessa região anterior dela é a proeminência laríngea, que pertence à cartilagem tireoidea da laringe. Aqui a proeminência laringe, que é muito mais, que é o chamado pomo de Adão, mais desenvolvido nos homens do que nas mulheres. Agora nós temos uma imagem que mostra o osso ióide e a cartilagem tireoidea da laringe. Verifique a relação entre eles e que existe uma membrana que une o osso ióide à cartilagem tireoidea da laringe para dar estrutura à laringe. Então veja aqui, esta é a membrana tireoidea que une o osso ióide à cartilagem tireoidea da laringe. Inferiormente, a
Cartilagem tireoide se relaciona com a cartilagem cricóidea da laringe, essa que está se movendo. E ela é articulável para a deglutição e para a fala. Essa estrutura é a região posterior da cartilagem cricoide, essa é a anterior e tem a abertura da cartilagem cricoide. Aqui a cartilagem cricoide isolada, sua região anterior e sua região posterior, e ela forma uma abertura. E o motivo da laringe ser um esqueleto de cartilagem é para impedir o seu fechamento. Se a laringe se ocluir, fechar, a gente não vai conseguir respirar, o ar não vai entrar e o ar não vai sair. Então, uma estrutura, uma saída da natureza para impedir que isso aconteça, é que a laringe, nessa região suscetível do pescoço, ela seja estruturada não com osso, mas com cartilagem, desta forma impedindo a sua oclusão numa região muito fácil de ser realizada. Existem outras cartilagens na laringe. A cartilagem epiglote, ela é importante para fazer o fechamento do ádito da laringe no momento da deglutição, para que o alimento vá para o esôfago e não penetre na laringe, porque a laringe é específica para a entrada de ar. Aqui se localizam as cartilagens aritenoides. As cartilagens aritenoides são cartilagens pares da laringe. Elas estão assentadas sobre a cartilagem cricóidea, têm um formato triangular e são extremamente importantes na produção da voz, porque elas estão conectadas aos ligamentos vocais. Além dessas cartilagens, podemos notar aqui uma região lateral chamada recesso piriforme e que a cartilagem epiglótica está presa à língua. Observe agora, esta região é a raiz da língua. A cartilagem epiglótica está presa à língua por membranas. Essas membranas determinam essas cavidades aqui, ó, que são chamadas valéculas epiglóticas. Essa entradinha, essa cavidade, é exatamente nesta região, na valécula epiglótica, que a casquinha da pipoca adora fazer seu pit stop. Vamos agora a uma revisão bem rápida das estruturas da laringe que foram estudadas. Cartilagem tireoidea e cartilagem cricoidea. Aqui a cartilagem epiglótica isolada, somente a cartilagem epiglótica, que é aquela que fecha o ádito da laringe durante a deglutição. Numa peça, nós conseguimos visualizar aqui onde estaria a língua. Aqui a membrana glossoepiglótica, que liga a língua à cartilagem epiglote. Essa é a cartilagem epiglótica que fecha a entrada do ádito da laringe. Aqui então nós temos o conjunto da cartilagem tireoidea e agora as cartilagens aritenoides isoladas, que são as cartilagens pares da laringe, e as corniculadas, né? Cartilagem corniculada, que também são cartilagens pares da laringe. Vamos ver onde as cartilagens aritenoides se acomodam. Veja na vista posterior, aqui se acomodam, estão as cartilagens aritenoides e aqui as corniculadas. Cartilagem epiglótica, cartilagem aritenoide apoiada sobre a cartilagem cricoide. Veja agora onde se localizam os ligamentos vocais. Aqui as duas cartilagens aritenoides e a cartilagem tireoide. Deste ponto da cartilagem aritenoide se estende os ligamentos vocais até a cartilagem tireoide. São esses ligamentos que dão estrutura prega vocal e que vão ser importantes na produção do som da nossa fala. A partir da laringe, desta vista, vamos fazer um corte, uma secção mediana e observar neste corte. Veja bem então as estruturas. Aqui a cartilagem epiglótica e o ádito da laringe. E a cartilagem cricoidea posterior e anterior. Entre essas estruturas, nós temos as estruturas do aparelho fonador. Essa região aqui, antes destas pregas que você pode visualizar que são do aparelho fonador, é o vestíbulo da laringe. Além do vestíbulo da laringe, nós temos esta região se chama ventrículo da laringe. Esta parte superior é uma prega chamada prega vestibular. E a prega inferior é a prega vocal.
Então nós temos o vestíbulo da laringe, a prega vestibular, a prega vocal. Entre a prega vestibular e a prega vocal tem um ventrículo chamado ventrículo da laringe. Essas estruturas podem ser visualizadas nesta vista. Veja aqui então uma vista superior do átrio da laringe, da glote. Você vê a cartilagem epiglótica, aqui as cartilagens aritenoides, as pregas vestibulares e as pregas vocais. E aqui a região já da laringe e traqueia. Veja agora numa peça cadavérica. Prega vestibular, prega vocal. Temos mais aulas complementares a esse assunto. Dá uma olhadinha lá. Bons estudos.